redigiu um aviso tático para seus soldados em Canaã. Não sabia que esse texto, 3.000 anos depois, mudaria a forma como o mundo lê o Antigo Testamento. Se os gigantes caminharam por Canaã, alguém mais teria que tê-los visto e alguém mais os viu. A evidência vem de um relatório militar escrito por escribas egípcios em 1828 AC, não de textos religiosos. Esse documento não foi escrito para glorificar nenhum deus, nem para justificar nenhuma conquista territorial específica. Foi escrito para advertir soldados reais sobre uma ameaça real em um passo de montanha na região de Canaã. O escriba descreve guerreiros de rosto selvagem e uma altura entre 8 e 9 côvados, ou seja, cerca de 4 metros. Não há poesia ou teologia neste texto, apenas uma avaliação tática de uma ameaça que o exército precisava entender. E essa ameaça coincide com uma precisão perturbadora com o que os textos bíblicos descrevem nesse mesmo território. Egito e Israel documentaram gigantes em Canaã no mesmo período histórico de forma completamente independente entre si. Mas esta história não começa em Canaã nem no Egito. Começa milhares de anos antes, em uma cidade que hoje é apenas poeira. Há uma linha que conecta as tabuletas de argila sumérias mais antigas com os guerreiros que aterrorizavam Canaã. Quando essa linha aparece, a história dos Nefilim deixa de ser lenda e ganha uma nova dimensão. Para entendê-la, é necessário retroceder até a origem da civilização escrita, até a Mesopotâmia e suas primeiras cidades. Na antiga Mesopotâmia, há mais de 4.000 anos, os sumérios descreveram seres que chamaram de Anunnaki. Esse nome significa literalmente os que desceram do céu à terra, e os textos não os consideram metáforas abstratas. Eles os descrevem como seres que governavam os humanos, se comunicavam com eles e, em certos casos, se misturavam com eles. Nos textos de Atrahasis, seus superiores celestiais. Essa rebelião não teve origem política ou econômica, mas carnal, pois os Igigi tomaram mulheres humanas e geraram filhos. Esses filhos eram diferentes de qualquer humano, maiores, mais fortes e com um conhecimento que os humanos não tinham. O padrão é estruturalmente idêntico ao que descreve o Gênesis, mas narrado com um vocabulário diferente e em outra tradição. Os vigilantes do livro de Enoque descem ao Monte Hermon e se unem a mulheres humanas contra a vontade explícita do divino. Dessa união surgem os Nefilim, seres híbridos que acumulam poder, conhecimento e uma presença que paralisa quem os vê. Metalurgia, astronomia e técnicas de guerra, os textos sumérios e o livro de Enoque coincidem no saber transmitido. Não se trata das mitologias que evoluíram para os mesmos símbolos por acaso, ou por influência literária cruzada conhecida. Trata-se de duas tradições distintas que parecem registrar o mesmo fenômeno histórico com nomes culturalmente diferentes. Esse fenômeno resultou, segundo as tradições, em uma catástrofe global que tentou eliminar tudo que foi criado. O dilúvio, na tradição bíblica e na Suméria, não foi apenas uma catástrofe natural, foi uma correção deliberada da ordem. No entanto, o Gênesis contém uma frase breve que muda tudo o que parece concluir o relato do dilúvio universal. Gênesis 6:4 afirma que os Nefilim viveram antes e depois do dilúvio, sem mais explicações no texto. Essa afirmação, sutil e quase casual, levanta uma das perguntas mais difíceis na exegese bíblica. Se o dilúvio extinguiu toda a vida fora da arca, como é possível que os Nefilim
tivessem descendentes no mundo posterior. Os textos bíblicos não respondem diretamente, mas documentos sumérios oferecem pistas que pesquisadores têm destacado. A lista de reis sumérios é um dos documentos históricos mais enigmáticos que a arqueologia descobriu até hoje. Lista os reis que governaram a Mesopotâmia antes e depois do dilúvio, com uma distinção cronológica, precisa e intencional. Os reis pré-diluvianos governaram por dezenas de milhares de anos, um tempo que nenhum marco histórico pode sustentar. Os reis pós-diluvianos têm reinados mais curtos, mais coerentes com a escala temporal humana, que a história pode verificar. E nessa lista está um nome conhecido mundialmente, embora nem todos saibam que é um personagem historicamente real. Gilgamesh é o protagonista de uma épica e foi um rei que governou Ouro por volta de 1966 AC. Os sumérios o descreveram como 2/3 divino e 1/3 humano, com estatura e força fora de qualquer parâmetro normal. Segundo os textos, tinha acesso a um conhecimento do mundo anterior ao dilúvio, um saber que deveria ter desaparecido. Esse detalhe é o mais importante. Não era apenas um guerreiro forte, mas um portador ativo de herança prediluviana. Os babilônios, herdeiros diretos da tradição suméria, desenvolveram sua história entre os anos 1860 a.C. Na épica de Gilgamesh, ele e Enkidu penetraram em uma floresta sagrada, a qual os seres humanos tinham proibido entrar. Lá enfrentam um Baba, um ser aterrador com linhas como entranhas, guardião divino designado pelos deuses. A intervenção de uma força sobrenatural foi necessária para imobilizar Humbaba e permitir que Gilgamesh o derrotasse. O padrão narrativo é idêntico ao dos gigantes bíblicos, seres semidivinos que guardam territórios fora do alcance humano. E Gilgamesh, que os derrota, não é totalmente humano, pois tem pelo menos um pai de origem celestial. Sua existência semidivina indica que a separação entre o celestial e o humano não foi restaurada pelas águas do dilúvio. Algo persistiu após a catástrofe, sejam linhagem, uma herança ou um conhecimento capaz de reproduzir a união proibida. E esse algo emergiu novamente séculos depois no território que tanto os egípcios quanto os israelitas chamavam de Canaã. Antes de chegar a Canaã, há outro nó nesta rede que as análises convencionais ignoram de forma sistemática e chamativa. Os textos sumérios situam os Anunnaki em Eridu, identificada pelos arqueólogos como a cidade humana mais antiga conhecida. Eridu não é um mito. Escavações do sul do Iraque mostram que suas camadas mais profundas são do 6º milênio AC. Os textos ligam esse local à transmissão de conhecimento dos Anunnaki aos primeiros governantes humanos da Mesopotâmia. Esse conhecimento, segundo os textos sumérios e o livro de Enoque, era a raiz do problema que o dilúvio tentou resolver. A convergência geográfica e temática entre as duas tradições é forte demais para ser apenas uma coincidência narrativa. Civilizações distantes no tempo e na cultura descrevem o mesmo processo com a mesma estrutura causal imutável. Seres celestiais descem e transmitem saber proibido, misturam-se com humanos e geram híbridos, resultando em catástrofe. E em ambas as tradições, esse processo não conclui com o dilúvio, tem continuidade visível no mundo que emerge após as águas. Essa continuidade é confirmada pelos textos egípcios, de uma forma que nenhum argumento apologético poderia criar sozinho. Pouco depois do dilúvio, os egípcios compilaram uma lista de inimigos em Canaã com fins estritamente militares. Nessa lista
aparece um nome que chamou a atenção dos eruditos ao compará-lo com os textos bíblicos do livro de Números. O nome Lenik, ou Enak, guarda uma semelhança fonética notável com os Anakim do texto bíblico do Antigo Testamento. Os Anakim são os filhos de Anak em Gênesis e Números, descendentes diretos dos Nefilim que existiram antes do dilúvio. Não é raro que culturas diferentes usem variações do mesmo nome para se referir ao mesmo grupo ou linhagem específica. O que é estatisticamente significativo é que duas civilizações independentes documentem gigantes no mesmo território exato. Isso é exatamente o que ocorre ao comparar documentos egípcios com relatos bíblicos de Números capítulos 13. Os espiões de Moisés voltaram de Canaã com um relatório que paralisou um exército de veteranos experientes. Não eram recrutas inexperientes, mas homens moldados por anos de travessia e sobrevivência nas duras condições do deserto. Sua descrição dos Anakim não foi poética, nem uma estratégia para evitar o combate por covardia coletiva ou calculada. Disseram sentir-se como gafanhotos diante daqueles seres, uma imagem que revela uma diferença mais profunda que a altura. Esse colapso da autoeficácia em guerreiros treinados não se explica apenas pela vantagem física de um inimigo mais alto. E esse mesmo tipo de resposta aparece nos textos sumérios, quando os humanos se confrontam diretamente com os Anunnaki. Aparece na épica de Gilgamesh, quando os personagens se aproximam de um baba na floresta sagrada e escura. Não é medo de um inimigo maior, mas a experiência inquietante de algo que pertence a uma realidade diferente da humana. Se os Nefilim e os Anakim fossem apenas homens altos, essa resposta psicológica não faria sentido. Mas, se carregavam algo mais, uma presença híbrida, uma herança do pré-diluviano, então o medo faz sentido. O argumento cético mais frequente é que os espiões israelitas mentiram para evitar o combate contra os habitantes de Canaã. Esse argumento possui uma fraqueza estrutural que documentos históricos independentes evidenciam diretamente. O relatório egípcio de 1800 assento não foi escrito para justificar retirada israelita ou derrota militar. Foi feito por escribas do faraó para preparar soldados egípcios contra uma ameaça registrada diretamente no campo. O exército egípcio não permitia inflar ameaças imaginárias em suas análises de inteligência estratégica. As decisões do faraó dependiam da precisão dos relatórios, e a imprecisão intencional trazia consequências graves. Quando esse exército registra guerreiros altos em Canaã, a informação deve ser levada a sério por qualquer pesquisador. Duas fontes, uma religiosa e outra secular, relatam o mesmo fenômeno no mesmo local e período histórico. Isso não é prova forense definitiva, mas é uma evidência que não pode ser ignorada com honestidade intelectual. Essa evidência se fortalece ao ampliar o marco geográfico além do Egito e Israel para o restante do mundo antigo. Os gregos tinham os titãs, seres gigantes que surgiram da união entre deuses e humanos em um tempo primordial. Os hititas documentaram guerreiros sobre-humanos ligados a deuses que viviam em montanhas sagradas em suas crônicas. Os babilônios desenvolveram a épica mais extensa com Gilgamesh como protagonista semidivino no centro da narrativa cultural. Culturas sem textos sagrados ou sistemas religiosos convergiram em relatos com a mesma estrutura interna. Não é influência literária, mas memória histórica de um fenômeno que civilizações diferentes vivenciaram de forma paralela. Quando culturas diferentes se encontram nos mesmos elementos, a ideia de invenção coletiva
perde credibilidade. Descendência híbrida, conhecimento proibido, catástrofe global, retorno posterior. A